Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Agar e Sara, duas alianças. O título desta quinta-feira, a descendência prometida, refere-se à igreja. O versículo Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. Pela fé, pela graça, recebemos o Espírito prometido. Graças ao teu sacrifício, graças à tua obediência, nós recebemos a bênção e hoje somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Obrigado, Senhor, também pela palavra que tem nos conduzido. Dia a dia, o Senhor tem nos admoestado, nos alimentado, nos encorajado. Cada vez mais essa palavra tem produzido algo em nós, mais santificação, mais da tua natureza tem crescido em nós. Nós te agradecemos, Senhor, te damos todo o louvor, toda a glória. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Que o Senhor encabece a vida de cada um de nós, nossas famílias, a igreja, e que o Senhor volte para tomar posse desse reino, do reino desse mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido e por estar cada vez investindo mais em nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, estamos vendo um pouco da experiência de Abraão. Ontem nós vimos quando ele resgatou o seu sobrinho Ló, fez sair 318 homens, e esses 318 homens lutaram a favor de Abraão, como os valentes de Davi lutaram por Davi. Se você comparar as duas situações, em que os 3 valentes de Davi irrompem pelo acampamento inimigo para buscar a água que Davi queria beber, é algo semelhante em termos de coragem e confiança ao que esses 318 homens fizeram sob a liderança de Abraão, porque confiavam em Abraão não pela pessoa de Abraão, mas pelo Deus de Abraão. Então, a mesma situação, irmãos. Hoje, nós confiamos em Deus e seguimos como seu exército. E após isso, em Gênesis 15, o Senhor novamente aparece a Abraão e renova a promessa de um descendente e fala, de uma descendência como o pó da terra. Nesse ponto, nesse momento, em Gênesis 15, Abraão, ele diz para Deus: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas aí o Senhor respondeu: não será esse o teu herdeiro. Estava falando de Eliezer, um servo que nasceu na casa dele, era Eliezer o Damasceno. E aí o Senhor respondeu: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí ele fez uma aliança com Abraão. E logo depois disso, quando Deus fala, irmãos, a nossa reação é uma reação de fé, não é? Mas aí tem um problema que aconteceu com Abraão e acontece conosco. O nosso homem natural, querendo ajudar Deus, querendo fazer as coisas que ele acha que são boas para Deus. Então, Sara, recebendo também essa palavra, o que ela fez? Ela propôs a Abraão, ela disse: olha, eu sou estéril, não posso ter filhos, mas a promessa é que a sua descendência vai ser numerosa como numerosa como o pó da terra. Então faz o seguinte, aqui está minha serva Agar, você toma minha serva, vocês vão ter um filho e esse filho vai ser o filho da promessa. E Abraão achou, não, tudo bem, vamos fazer dessa forma. E aí Agar concebeu e deu à luz a Ismael. Ismael, irmãos, ele representa o esforço da nossa carne em querer agradar a Deus, em querer cumprir aquilo que Deus falou. É como o povo de Israel, se você se lembrar, ainda em Êxodo 19, Êxodo 20, quando o Senhor dá a lei, quando ele disse que se o povo de Israel cumprisse as suas palavras, observasse os seus mandamentos,
Ele seria um povo de propriedade peculiar do Senhor, um povo de Deus, né? E aí o povo de Israel, naquela arrogância, naquela coisa de que a gente tem, né? O homem caído, o velho homem tem, disse para Moisés, disse para Deus: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Sabe, irmãos, nós não nos conhecemos. Muitas vezes Deus permite situações acontecerem para que nós mesmos nos conheçamos. Que a gente acha, bom, eu sou muito bom, eu conheço a verdade, eu sei o caminho de Deus, eu sei isso, eu sei aquilo. E aí a gente toma atitude como essa atitude de Sara e Abraão. Vamos dar uma ajudinha para Deus. Acho que o que Deus quer é que eu faça isso aqui com a minha mão. E aí bagunça tudo, irmãos, bagunça tudo. Então, depois que o filho de Abraão e Agar nasceu, se você for olhar lá no finalzinho de Gênesis 16, o último versículo fala que era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. 86 anos, certo? É muito interessante como o registro bíblico mostra isso. Então, termina o capítulo 16, 86 anos. Começa o capítulo 17. Você sabe, lógico, a Bíblia não foi escrita com capítulos. Então, isso é um texto corrido. Então, ou seja, o próximo versículo, o último diz que quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Aí o próximo versículo acontece 13 anos depois. Olha só, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Então, as aparições, o registro das aparições do Senhor para Abraão eram mais constantes. Nunca houve um registro de tanto tempo sem que o Senhor aparecesse a Abraão. Isso mostra que essa atitude de Abraão, o nascimento de Ismael, que representa exatamente o esforço da carne em agradar a Deus, fez com que Abraão perdesse a presença de Deus durante 13 anos. Isso é uma grande lição para nós, irmãos. Nunca tente colocar as mãos nas coisas de Deus, porque bagunça tudo e você sempre vai sair perdendo. Ah, está acontecendo isso aqui, então eu acho que a direção é essa. Não, a direção, irmãos, é esperar o Senhor, a palavra do Senhor, e seguir segundo a palavra do Senhor. E aqui é interessante também como o versículo mostra, como o versículo se desenvolve. Porque diz que depois que Abraão tinha 99 anos, quando ele atingiu 99 anos, o Senhor apareceu, e aí o Senhor disse para Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, e aqui é El Shaddai. O El Shaddai, irmãos, quer dizer Deus Todo-Poderoso, mas é mais no sentido, porque quando você fala assim, Deus Todo-Poderoso, você pensa em poder, em raio, em fogo, aquela coisa, aquele estrondo. Mas aqui o que Deus quis mostrar a Abraão é eu sou aquele que é todo o suficiente, eu posso suprir você o que você precisa. Então, até a raiz dessa palavra, El Shaddai, ela vem do úbere da vaca, em que o bezerro mama para tirar a nutrição que ele precisa. Então é como se Deus tivesse... Lembra também, eu vou voltar, né? O mesmo exemplo do povo de Israel, quando Deus fala com eles, fala assim: eu tirei vocês do Egito com asas de águia e vos cheguei a mim. É a mesma situação. Então o El Shaddai, com todo o seu poder, tirou o povo de Israel do Egito para chegar até ele. Essa semana, por que Deus chama Abraão? O que Deus encontra? Um amigo. Agora, quando a gente vai lá em João 15 e vê o princípio que o Senhor falou, o que ele fala? Eu vos considero amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Mas não é fazer o que eu mando de acordo com a ideia de vocês, mas com a fé. Então, eu tirei vocês com asas de águia e vos cheguei a mim. E aqui a mesma coisa. Então ele diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Você perdeu a minha presença, porque você quis fazer as coisas por você mesmo. Aprenda, Abraão, a andar na minha presença, e aí você vai alcançar a perfeição. Anda na minha presença e ser perfeito.
Hoje, o cristianismo, ele prega meio que ao contrário. Ele prega assim: seja perfeito para andar na presença de Deus. Há muitos que falam assim: não, para a pessoa ser batizada, ela precisa tirar todos os vícios, ela precisa estar com a vida regularizada e tal e tal. Ou seja, seja perfeito para andar na presença de Deus. Não é assim. Nós não conseguimos. Lembre-se, Deus tirou-nos do Egito, do mundo, para nos chegar a Ele. Então o que eu preciso? Eu preciso da presença do Senhor. Eu preciso de um relacionamento com o Senhor. E aí, andando na presença do Senhor, eu vou ser perfeito. Como, por exemplo, Enoque. Enoque andou tantos anos na presença de Deus. Fala que Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? Andar na presença de Deus. Que chegou o momento, ele não precisava mais ser trabalhado, não precisava ficar mais aqui. Deus o arrebatou. Lógico que hoje a gente não tem 300 anos para andar na presença de Deus como Enoque. Mas hoje nós temos o Espírito. Nós temos a palavra revelada. E aí, irmãos, veja que é nesse capítulo que muitas pessoas não entendem a questão da circuncisão. É nesse capítulo que Deus faz uma aliança com Abraão e institui a circuncisão. A circuncisão é a remoção da carne. Então a ideia da circuncisão é a mesma ideia da crucificação. Qual que é a ideia? É que você, que a sua carne morra, que você não faça o que Abraão fez, que não gere um Ismael. Então ficou um sinal. A aliança do Antigo Testamento tinha circuncisão. Era um sinal, era para o povo de Israel se lembrar: a carne não tem lugar. Eu vou dar um outro exemplo, eu vou fugir um pouco, mas eu vou dar esse exemplo. Veja, veio o Novo Testamento, a circuncisão, quem fez no Espírito foi o Senhor Jesus através da cruz. Então, nós não precisamos mais nos circuncidar, porque Cristo, ele foi crucificado, se fez maldito, e hoje a realidade da cruz de Cristo está no nosso espírito. Qual é o exemplo que eu vou dar para você entender essa questão da cruz, da circuncisão, e de como é importante, irmãos, nós seguirmos firmes a palavra de Deus, sem querer mexer nas coisas com as nossas mãos. Quando Paulo, começo de 1 Coríntios, quando Paulo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, a primeira coisa que ele trata é a divisão que estava acontecendo ali. Qual que era a divisão? Estava havendo partidos entre eles. Muitos falam: não, pode ter diversas igrejas por aí. Mas se isso fosse real, então Paulo não precisaria tratar aqueles que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ele simplesmente diria assim: bom, tudo bem. E tinha os que diziam, eu sou de Cristo. Eles simplesmente podia chegar e falar: não, tudo bem, vocês se reúnem aqui, vocês de Pedro se reúnem para lá, vocês de Apolo se reúnem para cá, todos somos um em Cristo. Mas não foi isso que ele fez, porque não pode haver essa divisão, esse partido na igreja de Deus. O que ele fez? Ele recomendou a cruz de Cristo, porque a divisão é uma questão de partido, de opinião. É mais ou menos o princípio aqui do que Sara fez. Ela deu uma opinião e aí a coisa desandou. Abraão seguiu e a coisa desandou. A solução para as nossas opiniões, para a nossa, entre aspas, mão grande, né, querendo fazer as coisas, querendo bagunçar as coisas, Paulo deu na situação da divisão em 1 Coríntios. É a cruz de Cristo. Se nós aprendemos, irmãos, a tomar a cruz vai ter o mesmo efeito que a circuncisão apresentada aqui em Gênesis 17. A cruz ela vai remover a carne, o velho homem, e nós vamos poder seguir na presença do Senhor, seguindo a palavra, sendo perfeitos. Então é muito importante entender por que houve a circuncisão. É por causa disso. Antes, Deus ainda não tinha dado a circuncisão, e a circuncisão ela foi um item essencial da aliança de Deus com o povo do Antigo Testamento, com o povo de Israel. Tanto é que Moisés, quando ele vai para o Egito, depois que ele foi chamado por Deus, ele não tinha circuncidado os filhos. Deus apareceu e ficou furioso.
Ou seja, não era algo opcional. Não, irmãos. Então, essa lição nós precisamos aprender. Se nós aprendemos a ter o Senhor como nosso El Shaddai, como aquele que provê todas as coisas, e andarmos na presença do Senhor, e isso se aprende com o tempo, e muitos erros, né? Eu gosto muito da história de Abraão, porque Abraão errou bastante, como nós, né? Só que ele não desistiu, ele continuou, porque ele tinha as aparições de Deus. Mesmo aqui, ó, ficou 13 anos sem. Imagina como deve ter sido difícil para Abraão. Mas aí o Senhor apareceu. E também, irmãos, o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos chamado, né? nos chamado para se achegar a Ele. Essa palavra que nós temos recebido, ela nos encoraja muito. E, para terminar, né, é nesse capítulo que normalmente a gente sempre fala Abraão, mas até aqui ele se chamava Abrão. Mas é nesse capítulo que o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de numerosa nação. E aí essa numerosa nação inclui o quê? A descendência celestial. É aqui, irmãos, olha só, e aqui ele, lembra, institui a circuncisão, tem a ver com a cruz, e após isso, então, surge o quê? A igreja. Então veja todo o processo que está acontecendo aqui. Aí ele diz aqui, no versículo 6 de Gênesis 17, farei-te fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. E realmente, muitos reis da descendência, da parte do pó da terra, da parte de Israel, mas também vai haver muitos reis da parte celestial, né, da parte das estrelas dos céus. E é a esses reis que o Senhor está conduzindo hoje para a glória, irmãos. Então você vai vendo todo o desenvolvimento no Antigo Testamento do que Deus queria fazer no Novo Testamento. Isso é muito rico. Então são muitas lições para nós. E principalmente hoje, irmãos, precisamos seguir firmes, recebendo a palavra, com fé. Cuidado com o que a sua mão grande, as suas opiniões podem fazer. Às vezes você vai dar um conselho de Sara e vai bagunçar tudo. E vai perder a presença de Deus. E sem a presença de Deus, irmãos, olha, a pior coisa é querer fazer a obra de Deus sem a presença de Deus. Não vamos cair nesse erro, nesse engano. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.